Mãe é presa por roubo após filho usar cartão perdido para comprar lanche. Rosa, 37 anos, auxiliar de limpeza e mãe solo, tem a vida virada do avesso na Vila das Rosas, extremo sul de São Paulo. O filho de 14 anos usa um cartão achado no chão, e ela acaba presa injustamente. Enquanto tenta limpar seu nome e proteger a família, Rosa cruza caminhos com Raul, enfermeiro viúvo que pode oferecer mais do que apoio. Nem toda mulher vira notícia, mas toda mãe tem uma história que merece ser contada. Olá, deixe nos comentários seu nome e da onde você está ouvindo essa história. Vamos lá! Rosa acordou antes do sol, como fazia todo dia. O despertador do celular nem tocou, o barulho do vizinho arrastando o portão já bastava. Sentou-se devagar na beirada do colchão. A cama de solteiro fazia barulho, o quarto era apertado e cheirava roupa limpa misturada com creme de cabelo das meninas. Ali, no silêncio da Vila das Rosas, periferia de São Paulo, Rosa respirava fundo antes de enfrentar mais um dia. 37 anos, 3 filhos e nenhum luxo. Trabalhava como auxiliar de limpeza no Hospital Municipal do Campo Belo. Nunca teve tempo para ela. Era da casa pro trabalho, do trabalho para casa. Cuidava de tudo, menos de si. Na cozinha, acendeu a luz e encarou o armário quase vazio. Restava um pão dormido, um restinho de margarina e um pacote de café quase no fim. Passou a mão nos olhos, suspirou e colocou a água para ferver. Mãe, tem pão? Perguntou João Pedro, surgindo de camiseta branca e olhar ensonado. Tinha 14 anos, mas a fome nos olhos era de muito mais. Só esse aqui, meu filho. Pega um pedacinho, passa margarina. Amanhã é dia de vale, a gente faz uma compra melhor. Ele assentiu, em silêncio. Comeu calado. Rosa notava que ele andava estranho, quieto demais desde que o pai sumiu de vez. Era difícil para todos. Mas em João Pedro, o silêncio pesava. Quando ele saiu, ela ficou na janela olhando. A mochila nas costas, o passo arrastado, o frio da manhã grudando nas pernas finas. Era um menino bom. Mas crescer ali não deixava espaço para muita escolha. Na calçada da mercearia da Dona Silvia, João Pedro viu o cartão. Um cartão de banco, jogado entre 2 folhas secas. Parou. Olhou para os lados. Pegou. O nome no cartão, Gustavo Aleite. O coração bateu mais rápido. Sabia que não era certo. Mas a fome falava alto. E aquela barraquinha de pastel na porta da escola soltava um cheiro que dominava o bairro inteiro. No caixa da barraquinha, arriscou. Passa no débito? Perguntou, tentando disfarçar a voz tremida. Passou. 2 coxinhas, um suco de laranja. Um sorriso. Um alívio. E um peso que ele não sabia onde guardar. Enquanto isso, no hospital, Rosa terminava de limpar o banheiro masculino do 2º andar. Água sanitária misturada com desinfetante. Tinha bolhas nos dedos, a coluna doía, mas ela nem reclamava. Era grata por ter trabalho. Na copa do hospital, cruzou com Raul, enfermeiro do plantão noturno. Viúvo, 42 anos, discreto, olhos cansados mas gentis. Sempre educado com ela. Bom dia, Rosa. Tudo bem por aí? Um dia de cada vez, né, seu Raul? Ele sorriu. Aquela troca simples era tudo o que ela tinha de leveza no dia. Pouco depois, já no vestiário trocando de roupa, o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Rosa. Aqui é da Escola Estadual Professor César Luz. A senhora pode vir até aqui? É sobre o seu filho, João Pedro. Rosa congelou. Aconteceu alguma coisa. Melhor a senhora vir pessoalmente. Chegando lá, foi direto chamada para a sala da diretora. João Pedro estava sentado num canto, cabeça baixa. Um policial ao lado. A diretora com a expressão dura. Seu filho usou um cartão de outra pessoa para comprar comida. O dono identificou a compra e denunciou. A compra foi feita com débito, rastreável. A transação ligou ao endereço da senhora. Mas, como assim? Rosa mal conseguia respirar. Eu nem tenho cartão de crédito, moça. A polícia foi chamada. E a senhora também será ouvida. Como responsável legal, vai precisar responder. Eu trabalho o dia inteiro. Mal tenho tempo de saber o que acontece em casa. Eu juro que não ensinei nada disso. Mas era tarde. Do lado de fora, viatura parada. E na frente de vizinhos, colegas, alunos. Rosa foi algemada. João Pedro levantou os olhos e viu a mãe sendo levada. A mulher que passava o dia inteiro limpando o chão,
agora com as mãos presas, o olhar perdido. Ele quis gritar. Quis correr. Mas ficou paralisado. Na delegacia, Rosa chorava em silêncio. Nem sabia direito o que estava assinando. Ouvia palavras como negligência, responsabilidade, receptação. Tudo um borrão. Na cela fria, com um cheiro de mofo grudando no nariz, ela se encolheu num canto e murmurou: "Eu só queria dar um café da manhã melhor para ele. Só isso." Do outro lado da cidade, João Pedro deitava na cama com o estômago cheio e o coração esmagado. Ele não sabia, mas aquele lanche mudaria tudo. A notícia correu mais rápido do que o ônibus da linha 6113 em dia de chuva. Na Vila das Rosas, todo mundo sabia de tudo antes mesmo de acontecer. Quando Rosa foi levada algemada, os olhares da janela se acenderam feito faróis. A vizinha da casa amarela, Dona Odete, já tinha tirado foto da viatura. O áudio no grupo do WhatsApp da rua veio poucos minutos depois. "Gente, é a Rosa da limpeza, a mãe do João Pedro. Pegaram ela ali na frente da escola. Roubo, parece." No barraco da frente, a pequena Raíssa, de 10 anos, olhava pela fresta da cortina, assustada. Era filha do meio de Rosa. Doce, sensível, daquelas que chorava quando via passarinho preso em gaiola. Tentava entender por que os adultos estavam dizendo que a mãe dela era ladra. "Mas minha mãe não rouba, né, Ana?" perguntou para a irmã mais velha, de 16 anos. Ana não respondeu. Estava sentada na cama, com o celular na mão, o rosto travado e o grupo de colegas da escola explodindo em comentários. Viu o que a mãe do JP fez. Roubo de cartão kkkk. Família toda deve ser envolvida. O sangue subiu ao rosto de Ana. Um misto de raiva e vergonha. Raiva das pessoas. Vergonha do que não entendia. Ela sempre protegeu os irmãos, mas naquele momento, se sentia pequena, esmagada, impotente. Enquanto isso, João Pedro ainda estava na sala da diretora, esperando o avô, seu Joaquim, que viera do Jardim Clívia para buscá-lo. Um senhor de 68 anos, mãos calejadas, que já tinha criado Rosa sozinha depois que a mãe dela morreu. Era homem de pouco papo, mas de palavra firme. Entrou na sala da escola com o passo lento e a expressão dura. Cumprimentou a diretora com aceno, olhou o neto nos olhos e disse só uma coisa: "Bora." No caminho de volta, o silêncio entre os dois cortava o ar. Só quando entraram no ônibus, Joaquim falou, olhando pela janela: "Um cartão, João? Para comprar coxinha." João Pedro mordeu os lábios. Não conseguiu responder. A vergonha apertava o peito. "Tua mãe não merece isso. Nunca mereceu." João Pedro segurou o choro, mas não conseguiu evitar. Chorou ali, no banco duro do ônibus, encolhido, escondendo o rosto. No hospital, Raul soube da prisão no fim do plantão. Ouviu os comentários no refeitório. "A Rosa. Jura? Aquela mulher não faz mal nem pra mosca." Pois é, mas hoje em dia, a gente nunca sabe. Raul não falou nada. Mas ficou incomodado. Conhecia Rosa o suficiente para saber que havia algo errado naquela história. Aquela mulher limpava o hospital como se limpasse a própria casa. Sempre calada, sempre digna. Havia dor nos olhos dela, mas nunca sujeira nas atitudes. Foi até o setor de administração, procurou saber se alguém sabia dos filhos. Não tinha muito o que fazer, mas ficou pensando. Ele, que tinha perdido a mulher há 3 anos, sabia bem o que era o peso da solidão. E algo naquela história mexia com ele de um jeito que ele ainda não conseguia explicar. Na delegacia, Rosa passou a noite acordada. Ouviu a cela vizinha discutindo, uma mulher rindo alto, outra rezando baixo. Tentou ficar longe. Quieta. Discreta. Como sempre foi. Mas, ali, percebeu que não dava mais para se esconder do mundo. No fim da manhã, liberaram sua saída após o delegado concluir que a acusação precisava ser melhor apurada antes de manter prisão. Mas o estrago já estava feito. Rosa saiu com os olhos fundos, o cabelo desarrumado e a alma machucada. Lá fora, o pai a esperava com João Pedro. Os dois em silêncio. Rosa olhou pro filho. Queria abraçá-lo, perguntar por quê, mas tudo o que conseguiu dizer foi: "Entra no carro." Na volta para casa, ninguém falou nada. A cidade parecia assistir em câmera lenta àquela família voltando destruída. Na Vila das Rosas, ao verem o carro parar, as cortinas se mexeram de novo. Os olhares voltaram. As vozes baixas sussurravam. E Rosa sentiu aquilo como uma facada nas costas. Não havia sirene,
mas o barulho do julgamento era alto demais. Naquela noite, sentada na beira da cama, Rosa chorou baixinho, como fazia desde menina. Mas dessa vez, havia algo diferente. Era raiva. A manhã seguinte chegou sem pedir licença. O sol subia entre os telhados da Vila das Rosas, mas na casa de Rosa, tudo ainda parecia escuro. João Pedro acordou com o som da água caindo no tanque. Rosa estava lá, de costas, esfregando o uniforme do hospital como se a sujeira estivesse na alma, e não no tecido. As mãos dela tremiam um pouco, mas o rosto era pedra. Lavava com força. Mais do que o necessário. João ficou ali parado, na porta do quarto, olhando. Queria pedir desculpa. Queria dizer que não foi por mal. Que não sabia que a polícia ia se meter. Mas não saía nada da boca. O medo de ouvir a voz da mãe era maior do que a coragem de falar. Rosa parou, virou-se devagar e encarou o filho. O olhar dela era firme, mas não era só raiva. Era tristeza. Era cansaço. Era decepção. Foi você, né? João Pedro abaixou a cabeça. Eu achei no chão. Só queria comer, mãe. Comer. Você achou que podia roubar e pronto? Que ninguém ia pagar por isso. Não era roubo. Tava no chão. Eu tava com fome. Ela soltou a toalha no balde. Eu também tô, João. Todo dia. Mas eu não passo por cima de ninguém pra isso. A voz dela não era alta. Era grave. Baixa. E cortante. João chorou em silêncio. Rosa não abraçou, não consolou. Apenas voltou a esfregar o uniforme, enquanto o sabão escorria como espuma de dor. Na escola, Ana enfrentava o outro lado da mesma tempestade. Os colegas a olhavam de canto. Alguns cochichavam. Outros a seguiam com o olhar como se ela tivesse uma cicatriz exposta na testa. No intervalo, uma menina se aproximou. Sua mãe foi presa mesmo? Por causa do teu irmão? Ana respirou fundo, fechou o livro com força e respondeu sem encarar. Não é da sua conta. Mas dentro dela, a vergonha fervia. E mais ainda, a raiva do irmão. E da mãe, por não ter percebido que algo estava errado. Raiva do mundo por ser assim. Quando voltou para casa, encontrou Rosa na cozinha, separando arroz cru para esticar até o fim da semana. As unhas estavam curtas, os olhos vermelhos. Mãe, a senhora vai voltar pro hospital? Vou. Eles estão fazendo uma reunião hoje cedo. Tô esperando uma ligação. Mas e se não deixarem? Rosa a encarou, com um sorriso triste. A gente sempre volta, Ana. Mesmo quando dizem que não tem mais lugar pra gente. Horas depois, no hospital, o clima era de tensão. A chefia da limpeza se reunia com a direção para discutir a situação de Rosa. Algumas funcionárias fizeram cara feia. Outras defendiam. Ela é trabalhadora. Nunca deu problema. Isso aí foi com o filho, não foi com ela, disse uma colega. Mas agora tem o nome do hospital na manchete. Isso pesa, rebateu outra. Raul, o enfermeiro, entrou na sala de apoio com a expressão firme. Pediu para falar com a supervisora. Só queria dizer que conheço a Rosa. Trabalho há 3 anos com ela. E duvido que tenha feito algo errado. Entendemos, Raul, mas a questão é delicada. E delicado é o julgamento. Porque pobre não pode nem errar perto, que já é culpado. A supervisora agradeceu e disse que a decisão sairia até o fim do dia. Raul saiu da sala com o peito apertado. Não era só empatia. Era mais. Algo em Rosa despertava nele um cuidado que fazia tempo que não sentia. À tarde, o telefone da casa tocou. Dona Rosa, aqui é da direção do hospital. Sua suspensão está mantida por tempo indeterminado, até a apuração completa do caso. A senhora pode buscar seus pertences amanhã, fora do horário de expediente. Ela desligou sem dizer nada. Ficou ali parada, olhando pro chão. Sabia que não podia reagir. Sabia que não tinha como lutar. Só restava engolir. Ana ouviu a ligação da sala. Entrou devagar. Mãe. Rosa sorriu, cansada. Mais uma porta fechada. Mas eu ainda tô de pé. Naquela noite, Rosa sentou no sofá com os 3 filhos ao redor. Nenhum falou muito. O som da TV era só um ruído de fundo. A imagem de uma família sentada ali, junta, era bonita por fora. Mas por dentro, cada um carregava um mundo em silêncio. E na rua, os sussurros continuavam. As olhadas tortas. Os áudios no grupo da rua. Mas Rosa já não se escondia.
Estava aprendendo, dia após dia, que quando o mundo te empurra profundo, é da firmeza do chão que se nasce resistência. Na Vila das Rosas, nome tem valor. E nome limpo, mais ainda. Rosa sempre soube disso. Por isso, o som do próprio nome nos sussurros da rua agora era como um soco no estômago. Não diziam a Rosa da faxina, nem a mãe do João Pedro. Diziam a mulher do cartão. A presa. Aquela. Era isso que mais doía, ser falada no passado, mesmo estando viva. Na manhã seguinte, ela amarrou o cabelo com a mesma presilha de sempre, vestiu a blusa simples de algodão e caminhou até o hospital. Horário fora do expediente, como haviam solicitado. Não queria ver ninguém. Queria apenas pegar o que era seu e sumir. Entrou pelos fundos. Passou pelos corredores como uma sombra. Mas os olhos vinham de todos os lados. O rapaz da portaria hesitou ao olhar o crachá. As copeiras, que sempre sorriam, agora cochichavam. Era como se a lama que jogaram nela tivesse grudado na pele, no uniforme, na identidade. No vestiário, o armário ainda estava ali, trancado. Dentro, um par de sapatos gastos, a lancheira vermelha das filhas e o jaleco com seu nome bordado, Rosa F. dos Santos. Pegou tudo devagar, quase como se aquilo fosse o último pedaço dela mesma ainda inteiro. Foi quando ouviu passos. Raul! Rosa! Ela virou, sem esconder a decepção de estar sendo vista ali. Só vim buscar minhas coisas. Eu fiquei sabendo da suspensão. Fui até tentar conversar com a chefia. Ela suspirou, cansada. Não tem conversa que limpe isso, Raul. Pra eles, já tá decidido. Meu nome já virou manchete, piada de refeitório, grupo de WhatsApp. Não tem pano que limpe essa sujeira. Você não tá sozinha. Rosa olhou pra ele. Os olhos estavam fundos, mas firmes. Tô, sim. A vida toda estive. Só agora é que ficou escancarado. Raul quis dizer mais. Mas ela virou as costas, segurando a sacola com os poucos objetos. E saiu. Enquanto isso, Ana enfrentava mais um dia arrastado na escola. No corredor, os cochichos eram afiados como navalha. É aquela, filha da ladra. Deve ter aprendido em casa. Deve comer coxinha todo dia agora, né? Ana apertou os livros contra o peito, tentando seguir. Mas a vergonha era um cobertor quente num dia de calor. Impossível ignorar. No banheiro, trancada sozinha, lavou o rosto e olhou para si no espelho. Isso não é culpa minha. Isso não é culpa minha, repetiu. Mas a frase parecia mentira. João Pedro não saiu de casa naquele dia. Deitou cedo, não pegou o celular, não quis comida. Sentia que se desaparecesse por uns dias, talvez tudo voltasse ao normal. Mas nada voltava. No meio da tarde, o avô, seu Joaquim, chegou com 2 sacolas de feira e um envelope na mão. Passei no centro. Vi isso aqui no mural da igreja. Entregou a Rosa um folheto. Mutirão de empregos temporários, vagas para faxina, serviços gerais, cozinha, apoio escolar. Você não precisa ir, filha, mas às vezes, só de estar no meio do povo já ajuda. Mente parada é armadilha. Ela assentiu. Obrigada, pai. Eu vou, sim. Nem que seja só para andar e respirar fora desse sufoco. À noite, o clima na casa era de silêncio tenso. Até que João Pedro entrou na sala com um caderno na mão. Sentou no chão, diante da mãe. Eu escrevi. Tudo. Para a senhora ler. O que eu pensei. O que eu senti. Rosa pegou o caderno. As letras tortas, mas sinceras. Eu vi o cartão no chão. Pensei em devolver. Mas pensei que ninguém ia sentir falta. Eu tava com fome. E eu fiquei com raiva de ver meus colegas comendo e rindo, e eu só com água. Quis ser igual. Só por 1 minuto. Não pensei em você. Me perdoa. Rosa fechou os olhos. O papel tremia nas mãos. Isso não apaga nada, João. Mas é um começo. E eu prefiro esse começo, do que ver você se calar pro mundo. Ela puxou o filho para perto e encostou a cabeça na dele. A vergonha passa. Mas o caráter é o que fica. Do quarto, Ana observava os dois. Respirou fundo e se levantou. Mãe, amanhã vou com você nesse mutirão. Posso ajudar a preencher ficha, carregar currículo, sei lá. Se a gente não se ajuda, quem vai? Rosa sorriu. O primeiro sorriso sincero em dias. Na manhã seguinte, ela acordou antes do despertador. Prendeu o cabelo. Passou o batom.
Vestiu a blusa branca de sempre, mas com outra postura. A mancha no nome ainda existia. Mas não era mais o que definia quem ela era. O céu ainda estava cinza quando Rosa se arrumou para sair. A camisa branca passada com cuidado, a calça escura limpa, mesmo já meio puída no joelho. Se olhava no espelho com uma firmeza quase forçada. Não era vaidade. Era defesa. Ao fundo, o rádio da cozinha tocava uma música brega que falava de esperança. Rosa escutava sem prestar atenção. Aquilo era só ruído para afastar o peso do silêncio. O mesmo que se espalhava pela casa desde a prisão. Ana apareceu na porta do quarto, já pronta. Jeans, blusa preta discreta, o cabelo preso num coque apertado. A senhora tá bem? Tô. A resposta veio seca, automática. Mas Ana sabia, tô bem nunca era verdade. Era só a forma que as mães tinham de não preocupar ainda mais os filhos. Saíram juntas, andando até o ponto de ônibus. Rosa carregava uma sacola com currículos plastificados, CPF, RG, comprovante de endereço e uma garrafinha de água. Um arsenal frágil diante da selva de concreto que era São Paulo. No ônibus, o balanço da cidade batia contra o peito. Gente encostada, fone de ouvido, sono atrasado. Todo mundo ali tentando manter a cabeça fora d'água. A senhora acha que tem chance? Perguntou Ana, olhando a mãe de lado. Filha, com o nome na lama, o currículo vira pano de chão. Mas eu vou. Porque se eu parar agora, eu morro. Ana assentiu. Era duro ouvir aquilo, mas ela entendia. Estava ali também por isso. Porque parar era pior. O pátio da paróquia Santo Anselmo estava lotado. Gente de todas as idades, cores e histórias. Um jovem com a camisa social emprestada. Uma senhora de cabelos grisalhos segurando um envelope amassado. Um homem com muleta. Mães com filhos no colo. Rosa se sentiu pequena por um instante. Mas logo depois, sentiu-se parte. Ninguém ali era melhor que ninguém. Todos estavam tentando. Documento com foto, currículo impresso, experiência profissional, gritava um rapaz do centro da triagem, no megafone. Rosa apertou a sacola contra o peito e segurou firme a mão de Ana. Vai dar certo, mãe, sussurrou a filha. Ela sorriu de canto, sem prometer. A primeira mesa era de limpeza hospitalar. Rosa se aproximou. A entrevistadora, uma moça jovem, nem levantou os olhos. Nome: Rosa Fernandes dos Santos. A caneta parou no ar. A moça finalmente olhou. A senhora é aquela que... Rosa sustentou o olhar. Não desmentiu. Nem explicou. Apenas disse: eu sou a Rosa. E vim procurar trabalho. Só isso. A moça hesitou, virou a página. A senhora tem carta de recomendação? Tenho. Tá aí. É da chefe do setor antigo, antes da suspensão. A moça leu. Fez um risco. Anotou um número. Se a senhora for selecionada, ligam até terça. Rosa agradeceu. Não se iludiu. Mas também não se deixou desmanchar. Ana acompanhava tudo. Observava como a mãe se mantinha firme, mesmo quando era visível que o peso nas costas era mais que físico. O tempo todo, Rosa segurava as próprias palavras com os dentes. Como se começasse a chorar, não fosse mais parar. Na saída do mutirão, depois de 3 entrevistas e uma espera cansativa, sentaram num banco da praça em frente. A senhora tá cansada? Tô. Mas é um cansaço que vale a pena. A senhora tem vergonha do que aconteceu? Rosa ficou em silêncio por um tempo. Pegou uma folha seca do chão e a amassou entre os dedos. Eu tenho vergonha de estar aqui tentando provar que sou honesta, para poder continuar limpando o chão dos outros. É isso. Não do que aconteceu, mas do que me obrigam a carregar por causa de um erro que nem foi meu. Ana engoliu seco. Entendia. E sentia uma vontade enorme de pedir desculpa pela parte que cabia a ela também, pela distância, pela dureza, pelo olhar julgador que teve nos últimos dias. Mas não disse nada. Apenas pegou a mão da mãe. E ficou ali. Em casa, João Pedro varria o quintal. Era sábado, e as ruas da Vila das Rosas estavam cheias de som, panela no fogo, criança brincando, vizinha gritando com cachorro. Mas tudo ali parecia abafado, como se o mundo estivesse um pouco menos vivo desde aquela tarde da prisão. Seu Joaquim, o avô, observava o neto pela janela. Vem cá, moleque. João entrou. Peguei uma revista velha da igreja. Tem um curso aqui, de grafite. Arte de rua. Começa semana que vem. Acho que você devia ir.
Curso. Vai aprender a pintar muro em vez de carregar culpa. João pegou a revista, curioso. Tinha medo de acreditar que podia voltar a sonhar. Mas aquela possibilidade era como uma brecha de sol na fresta da porta. No fim da tarde, Rosa estava estendendo roupas no varal quando ouviu um boa tarde tímido. Raul, fiz bolo de milho. Achei que podia trazer um pedaço. Se não for incômodo. Ela sorriu. Estava exausta, mas havia algo naquele gesto que a tocava. Não incomoda, não. Bolo sempre cabe. Sentaram na cozinha. Tomaram café em silêncio. Raul contou de quando ficou viúvo, de como aprendeu a cozinhar por obrigação. E de como Rosa parecia forte, mesmo depois de tudo. Tem coisa que a gente aguenta, Raul. Porque se não aguentar, desaba. E quem tem filho não pode desabar. Ele assentiu, olhando para o chão. E se quiser ajuda para aguentar, algum dia, sabe que não precisa sozinha. Rosa não respondeu. Mas o silêncio dela foi menos duro que antes. Era quase esperança. Naquela noite, antes de dormir, Rosa olhou os filhos dormindo no colchão da sala. Pegou seu caderninho, rabiscou uma frase. Dignidade não é ter nome limpo. É continuar andando quando sujam ele por fora. E prometeu a si mesma que, no dia seguinte, ia levantar de novo. E de novo. Quantas vezes fosse preciso. Rosa acordou antes do sol, como de costume. Mas não havia despertador, nem obrigação. Era o corpo já treinado na rotina, mesmo sem ter mais onde trabalhar. O hospital agora era silêncio em sua vida. E o que sobrava era uma mistura indigesta de tempo e incerteza. Levantou devagar, caminhou até a cozinha e colocou a água para ferver. O som do fogo acendendo, o cheiro do café subindo, tudo isso ainda parecia normal. Só parecia. Por dentro, Rosa sentia algo fervendo, mas era diferente do café, não reconfortava, queimava. Um grito preso na garganta. Olhou pela janela e viu o céu acinzentado de São Paulo tingindo as telhas da Vila das Rosas. Gritar ali não adiantava. Ninguém ouvia. E quando ouviam, era para julgar. João Pedro estava no quarto, desenhando no caderno que o avô lhe dera. Rabiscava muros, árvores, letras tortas que lembravam os grafites que via nos viadutos do centro. Era o jeito que tinha encontrado de esvaziar a cabeça. Quando não desenhava, sonhava com a cela onde a mãe ficou. Tinha pesadelos com sirenes e mãos algemadas. Naquela manhã, ele juntou coragem. Mãe, fala. O vô me mostrou um curso. De grafite. No Centro Cultural da Brasilândia. Ela parou de passar a manteiga no pão e olhou para ele. Você quer fazer? Quero. É de graça. Ele já anotou o horário. Rosa não disse nada por alguns segundos. Então assentiu com um gesto leve, mas firme. Então vai. Mas vai para levar a sério, João. Nada de começar e largar. Não vou largar. Prometo. Ela passou a mão nos cabelos do filho, como quem diz vá em frente, mas também como quem segura o que pode escapar. No hospital, Raul passava plantão pensando nela. Desde o dia da prisão, algo havia mudado no jeito como olhava para o mundo. Rosa não era só uma colega de trabalho. Era agora um ponto de inquietação dentro dele. Admirava a forma como ela resistia, sem levantar bandeira, sem discurso. Apenas existindo. E lutando. Pediu ao chefe uma folga no próximo sábado. Queria ir até o Centro Cultural. Disse que era para ajudar um amigo. Mentira parcial. Queria ver João no curso. Queria ver Rosa fora da dor. Enquanto isso, Ana voltava da escola com o uniforme suado, a mochila pesada e os ombros mais ainda. As provocações tinham diminuído, mas não sumido. Na sala, alguns colegas já tinham cansado da fofoca. Outros ainda cutucavam. Sua mãe já limpou a ficha dela ou ainda tá na delegacia? Ana não respondia mais. Não porque não doía, mas porque entendeu que dar resposta era entregar fraqueza. E ela, como Rosa, também aprendia a engolir grito. Naquela noite, viu a mãe sentada na sala, olhando um envelope com os papéis do mutirão. Alguma notícia? Perguntou Ana. Liguei hoje para uma das empresas. Disseram que estão em análise. Que ligam se for o caso. Se não ligarem, a gente inventa outro jeito, filha. A vida é isso. Um bico atrás do outro até virar chão firme. Ana sentou do lado dela. Estava aprendendo a escutar mais do que questionar. Às vezes, o silêncio entre elas dizia mais do que qualquer conversa longa. Sábado chegou.
João Pedro vestiu a melhor camiseta, arrumou o cabelo e saiu com o avô cedo. O centro cultural ficava a quase 1 hora de distância, mas ele parecia empolgado. Rosa, do portão, observou a mochila nas costas do filho e sentiu um leve sopro de orgulho. Pequeno, mas necessário. Raul apareceu no fim da manhã, caminhando pela viela com uma caixa de bombons simples na mão. Eu disse que voltava. Sorriu. Rosa, surpresa, soltou uma risada curta. Bombom. Paz entre povos, respondeu. E eu tava devendo um café com conversa leve. Ela o convidou para entrar. A sala cheirava a roupa limpa e a tempo suspenso. Raul sentou-se no sofá com cuidado, como quem respeita o espaço e a história. Como você tá de verdade, Rosa? Ela demorou para responder. Tô, num lugar estranho. Nem no fundo do poço, nem fora dele. Num limbo. Esperando uma chance. Uma escada. Um alívio. E o João? Tentando. Hoje começou esse curso de grafite. Se servir para ele se enxergar fora da culpa, já vale. Raul olhou para ela com ternura. Você é muito forte. Não sou, Raul. Eu sou necessária. É diferente. O silêncio entre eles ficou denso, mas não desconfortável. Ele se aproximou um pouco. Posso te dizer uma coisa? Pode. Mesmo com tudo que te jogaram, você ainda brilha. Só que agora você acha que tá suja. Mas quem vê de fora, vê outra coisa. Vê luz. Rosa segurou as lágrimas. Respirou fundo. Eu só preciso que o mundo me deixe levantar. Não tô pedindo aplauso. Só um espaço para não cair mais. Ele estendeu a mão. Ela apertou. Foi a primeira vez que se permitiu sentir um pouco de leveza desde a prisão. À noite, João voltou do curso contando sobre tintas, paredes, letras, desenhos. Falava com brilho nos olhos. Tinha uma menina lá que faz mural gigante. Eu nunca vi alguém desenhar tão rápido. E você? Perguntou Rosa. Eu fiz um esboço. Assinei JP. Mas na próxima aula, quero pintar uma árvore. Igual à do nosso quintal. Rosa olhou pro filho como se enxergasse um futuro novo ali, nas entrelinhas. Planta bem essa raiz, filho. Porque dessa vez, você vai florescer. Antes de dormir, Rosa escreveu no caderno. Hoje, por alguns minutos, eu quase me esqueci do que passei. E isso é vitória. Ela ainda não gritava. Mas aos poucos, aprendia que o silêncio também pode ser força. A chuva fina batia no telhado como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. Era uma manhã comum na Vila das Rosas, mas dentro da casa de Rosa, havia uma tensão muda, esticada como linha de varal em dia de vento. João Pedro dormia no quarto, enrolado no cobertor até o nariz. Ana terminava um trabalho de escola em silêncio. E Rosa? Rosa só esperava. Sentada à mesa da cozinha, encarava o celular como se ele fosse um animal selvagem, prestes a morder ou fugir. Já era a quarta manhã desde o mutirão de empregos. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Ela não tinha coragem de dizer em voz alta, mas dentro dela já se ouvia o eco, o nome sujo gruda na pele como poeira em chão molhado. Foi então que o celular vibrou. Rosa levou um susto, derrubou a colher de café. Um número desconhecido. O coração acelerou. Atendeu. Dona Rosa Fernandes. Aqui é da Escola Municipal Jardim Bicuíba. A senhora se inscreveu na seleção de auxiliar de limpeza no mutirão, correto? Sim. Fui eu. Temos uma vaga aberta para início imediato. Gostaríamos de conversar com a senhora amanhã, às 8 horas. Pode vir até a escola. Ela ficou muda. O silêncio do outro lado parecia esperar o sim como um resgate. Eu vou. Obrigada. Obrigada mesmo. Desligou. E chorou. Mas dessa vez, o choro não era desespero. Era uma libertação quieta. Como se alguém tivesse destrancado uma porta dentro dela. Ana, que vinha do corredor, a viu assim, de cabeça baixa, soluçando de alívio. Mãe. Rosa limpou os olhos com a barra da blusa. Me chamaram. Para uma entrevista. Numa escola. Pode ser que dê certo. Ana completou. Pode ser que comece a mudar tudo. Rosa assentiu. Só que não ousava acreditar totalmente. Ainda não. Tinha medo de criar esperança e vê-la desabar de novo. Na parte da tarde, Rosa decidiu conhecer a escola antes da entrevista. Pegou 2 ônibus, desceu antes do ponto e caminhou as últimas quadras. A Escola Municipal Jardim Bicuíba era simples,
cercada por um muro grafitado com desenhos infantis e flores coloridas. O portão era azul, com marcas de ferrugem nos cantos. O pátio interno podia ser visto entre as grades, algumas árvores, bancos achados e crianças correndo na hora do intervalo. Rosa ficou ali parada por alguns minutos, do outro lado da rua, como quem espia uma vida possível. E imaginou, ela chegando cedo, limpando as salas, ouvindo risadas de crianças ao fundo. Um trabalho simples, sim, mas honesto. Limpo. Como ela sempre foi. Ali, pela primeira vez em dias, sentiu vontade de sorrir sem medo. No bairro, João Pedro voltava do curso de grafite com uma folha dobrada no bolso. Tinha feito seu primeiro desenho grande, uma árvore com raízes profundas e galhos que se estendiam para fora da folha. Assinou JP, como se fosse um selo de recomeço. O professor, Celso, lhe entregou um papel a mais. Essa é a inscrição pro projeto Mural de Bairro. Vamos pintar o muro de um centro de saúde com os alunos. Mas só entra quem for até o fim do curso. É compromisso de verdade, João. Topa! João assentiu com seriedade. Pela primeira vez, sentia que tinha algo para construir com as próprias mãos, e não destruir por impulso. No caminho de casa, passou pela praça. 2 garotos da antiga escola o viram. Aê, JP! Comprando lanche com qual cartão hoje? Zombou um. Ele olhou por um instante. Pensou em responder. Mas não. Continuou andando. Pela primeira vez, escolheu o silêncio. Um silêncio que não era medo. Era foco. Em casa, Ana ajudava Rosa a separar os documentos para a entrevista. RG, CPF, comprovante de residência, histórico profissional. Separaram as roupas também, a blusa branca menos amarelada, a calça escura com a costura refeita na bainha. O sapato limpo, mas gasto. A senhora quer que eu vá com você? Não precisa, filha. Mas se quiser ir, não vou dizer não. Ana sorriu. Rosa, por mais forte que fosse, sempre ficava mais alta quando alguém estivesse ao lado. Do outro lado da cidade, Raul escrevia no caderno de anotações do hospital. Mas os olhos estavam distantes. Pensava em Rosa. Desde aquele café com bolo, algo se deslocou dentro dele. Admirava a firmeza com que ela enfrentava as coisas, não como heroína, mas como mulher real, que chora escondido, mas se levanta do mesmo jeito. Pensou em ligar. Depois achou invasivo. Mas anotou numa página solta. Nem toda mulher precisa de salvação. Algumas só precisam de espaço. À noite, Rosa sentou com João na cozinha. Ele lhe mostrou o papel da inscrição do projeto do mural. Tem que pedir autorização do responsável, disse, apontando a última linha. Então eu assino. Mesmo depois de tudo, justamente por causa de tudo, você precisa fazer algo que seja seu. Que diga ao mundo que você não é o que te chamaram. João sorriu. E Rosa viu, naquele sorriso, o menino de antes. Antes do cartão, da vergonha, da cela. Depois que os filhos dormiram, Rosa foi até a varanda com um caderno de orações. Mas não escreveu uma reza. Escreveu uma declaração. Eu ainda tô em construção. Ainda falho, ainda canso, ainda tenho medo. Mas eu tô viva. E quero que meus filhos saibam que isso já é muito. Guardou o caderno. Respirou o ar úmido da noite. E ficou ali, esperando o amanhã com mais coragem do que nunca. O despertador tocou às 5h30, mas Rosa já estava de pé. Havia dormido mal, como quem tem o corpo no colchão e a alma na rua. A entrevista na escola era em poucas horas, e cada minuto que passava, ela sentia o coração acelerar. Vestiu a blusa branca, a calça escura, prendeu os cabelos num coque baixo. Colocou o perfume barato que Ana havia lhe dado de presente meses antes. Um gesto singelo, mas que agora servia como armadura. Ana acordou logo depois, ajeitou os documentos na bolsa da mãe, e juntas tomaram café em silêncio. Nenhuma dizia o que sentia, mas uma sabia da outra. Medo e esperança se revezavam como vigia de plantão. Lembra de respirar, disse Ana, ajeitando a gola da blusa de Rosa. Lembro. E você lembra que, se eu conseguir essa vaga, vai ter que ajudar com as tarefas de casa? Se for para ver a senhora feliz, eu lavo até a louça de domingo. Sorriram. Pequeno, mas sincero. A escola municipal Jardim Bicuíba era exatamente como Rosa lembrava do dia anterior. Simples, viva, com cheiro de lápis e merenda no ar. Às 8h em ponto, ela foi chamada para a sala da coordenação. A diretora, Dona Leandra, era uma mulher de 50 e poucos anos,
cabelo preso com presilhas coloridas, olhar sério e justo. Pegou o currículo de Rosa, leu devagar, e foi direto ao ponto. A senhora tem experiência, boas referências. Mas também teve uma suspensão recente no hospital onde trabalhava. Quer me contar o que houve? Rosa respirou fundo. Não era uma pergunta. Era um teste. Um convite à verdade. Meu filho, de 14 anos, usou um cartão que encontrou na rua. Comprou o lanche com ele. A denúncia chegou até mim, e fui levada. Me chamaram de ladra, de cúmplice. Fui suspensa do hospital enquanto investigavam. Mas não fui julgada, nem condenada. E continuo sendo a mesma trabalhadora que limpa o que for preciso, inclusive a própria dor. A diretora não reagiu de imediato. Depois fechou a pasta. A senhora quer essa vaga por quê? Porque eu tenho 3 filhos, uma dívida de mercado, e dignidade demais para pedir esmola. Eu só preciso de uma chance para mostrar quem sou. E pagar o que devo. Inclusive para mim mesma. Houve um silêncio longo. Então Dona Leandra se levantou, estendeu a mão. A senhora pode começar quarta-feira. Fica em período de experiência por 3 meses. Salário é pouco, mas honesto. A gente trabalha junto. E se algum dia duvidarem da sua história aqui, vão ter que falar comigo primeiro. Rosa apertou a mão da diretora com força. Não sabia se sorria, chorava ou desabava ali mesmo. Mas apenas assentiu. Obrigada. Eu não vou decepcionar. Do lado de fora, Ana esperava no banco da praça. Quando viu a mãe saindo, correu até ela. E aí? Quarta-feira eu começo. Mãe! Ana a abraçou com força. Você conseguiu! Rosa fechou os olhos naquele abraço. Era mais que alegria. Era dignidade recuperando espaço no peito. À tarde, João Pedro chegou do curso de grafite com o rosto suado e sujo de tinta. Fiz o esboço do mural. Vou pintar uma árvore com 3 pássaros. Um para cada um de nós. No galho maior vai estar escrito resistência. Resistência. Foi a palavra que o professor usou quando mostrei meu desenho. Ele disse que arte também é forma de continuar vivo. Rosa sorriu. Aquela era a primeira vez em muito tempo que ela via no filho uma luz sem culpa. Mais tarde, sentada na varanda com o caderno no colo, Rosa escreveu. Hoje alguém me abriu uma porta. Não escancarou. Só destravou o trinco. Mas eu já tô com o pé dentro. Estava começando a reconstruir. Não o que tinha antes, mas o que viria depois. E naquele mesmo instante, Raul digitava uma mensagem, sem coragem de enviar. Se você precisar de um amigo para te ouvir sem julgamento, tô aqui. Sempre estive. Apagou. Reescreveu. E não mandou. Ainda não. Porque até o afeto tem seu tempo de maturar. Mas a história deles também estava ali, entreaberta. Como a porta da escola que se abriu para Rosa naquela manhã, sem promessas, mas com espaço para recomeçar. A quarta-feira amanheceu com um cheiro de pão fresco vindo da padaria do seu Tico e o cantar insistente de um bem-te-vi no fio de luz. Rosa acordou antes de todo mundo. Vestiu o novo uniforme da escola, calça de sarja, camiseta azul clara com logotipo bordado no peito. Tudo ainda com cheiro de plástico de sacola nova. No espelho do corredor, se olhou como quem se apresentava de novo para si mesma. Era o primeiro dia de trabalho. Depois da queda. Depois da vergonha. Depois da pausa forçada. Passou o café. Deu um beijo em Raíssa ainda dormindo. Ana lhe entregou uma marmita pronta. Arroz, ovo mexido, cenoura ralada. Simples, mas feito com zelo. João Pedro veio do quarto com o papel da inscrição no mural dobrado em 4. Vai dar certo para a senhora. Eu sinto. E para mim também. A gente vai sair dessa, mãe. Rosa o olhou com ternura. Ainda havia dor, ainda havia culpa. Mas já não havia silêncio. Não é sobre sair, filho. É sobre continuar, mesmo dentro dela. Chegar à escola municipal Jardim Bicuíba foi como cruzar um portal. Dona Leandra a recebeu com um aceno discreto. Entregou-lhe as chaves da despensa, apresentou-a à zeladora mais antiga, Dona Iraci, 70 anos de serviço e língua afiada, e indicou o cronograma do dia. Banheiros do bloco A de manhã. Pátio depois do intervalo. Refeitório só se sobrar tempo. Tudo certo, respondeu Rosa, com o balde na mão e a firmeza nos olhos. Trabalhar era mais fácil do que se esconder. Na hora do recreio, crianças passavam correndo por ela, algumas sorrindo, outras nem notando. E isso a acalmava. Estar ali,
invisível como sempre fora, era um alívio. Melhor do que ser apontada. Dona Iraci observava tudo com olhos atentos. Dizem que a senhora teve problema com a justiça. Rosa respirou fundo. Tive. Mas foi um engano. Já está sendo resolvido. Iraci assentiu. O mundo adora fazer a gente carregar culpa que não é nossa. Eu sei como é. Fica firme, menina. O tempo lava. Foram palavras duras, ditas sem carinho, mas cheias de verdade. E verdade, naquele momento, era um abraço. Na Vila das Rosas, João Pedro passava o tempo livre desenhando na mureta de casa com giz de quadro. Tentava testar a ideia do mural, mas não tinha parede suficiente. Seu Joaquim o observava da cadeira de madeira, lixando um cabo de enxada. Tá bonito. É só rascunho, vô. Tudo na vida começa rascunho. O importante é não parar de desenhar. João parou o traço, pensativo. Você acha que, um dia, vão esquecer o que eu fiz? Não. Respondeu o avô, direto. Mas vão lembrar do que você fez depois. João assentiu em silêncio. Aquilo era mais forte do que um vai passar. À noite, Rosa voltou para casa com as pernas doendo, o cheiro de sabão nas mãos e a alma leve. Ana esperava com a janta pronta, sopa de fubá com couve e um pedaço de pão amanhecido torrado no forno. E aí? Sobrevivi. Trabalhei o dia inteiro. Ninguém me expulsou. E o melhor, ninguém me olhou como se eu fosse lixo. Já é um começo. Jantaram juntas. Riram de coisas pequenas. E Ana, pela primeira vez em muito tempo, viu a mãe comer com gosto. Mais tarde, quando as crianças dormiam, Rosa encontrou na caixa de correspondência um envelope pardo sem remetente. Abriu com cuidado. Lá dentro, uma carta escrita à mão, com caligrafia firme. Dona Rosa, sou o homem que perdeu o cartão que seu filho encontrou. Fiquei com raiva, denunciei. Depois, arrependi. Não imaginei que a senhora fosse levada. Soube pela reportagem. Queria pedir desculpas. Pelo exagero, pelo impacto. Perdi um valor pequeno. A senhora perdeu muito mais. Torço para que a vida lhe devolva em dobro. Não havia assinatura. Nem endereço. Ela dobrou o papel, respirou fundo. E guardou. Não era justiça. Mas era um gesto. E gestos, às vezes, eram mais importantes que sentenças. No hospital, Raul finalmente decidiu escrever a mensagem. Desta vez, não apagaria. Rosa, sei que você está recomeçando. E eu queria estar por perto. Não como salvador, nem como promessa. Só como alguém que acredita em você. Me deixa te acompanhar. Olhou a mensagem por longos segundos. E clicou em enviar. Na madrugada, Rosa, sentada com o caderno no colo, escreveu. Hoje, algo voltou. A fé. A coragem. E até o respeito de quem nem me conhecia. Às vezes, é isso que a gente precisa, que algo volte. Nem que seja dentro da gente. Ela fechou o caderno, olhou o celular aceso com a mensagem de Raul, e sorriu. Uma luz acendeu ali dentro. Não era o fim da dor. Era só o começo do que podia vir depois dela. O céu de São Paulo amanheceu carregado, mas sem chuva. A cidade parecia conter o fôlego, como se soubesse que aquele dia seria diferente. Rosa acordou antes do despertador. O corpo estava cansado, mas algo dentro dela, um pressentimento, talvez, não a deixava dormir. Saiu da cama, caminhou até a cozinha, ligou o rádio. A voz do locutor falava de trânsito, inflação, política. Nada disso lhe importava agora. O café foi preparado em silêncio. Vestiu o uniforme da escola, ajeitou o coque, pegou a marmita com arroz, cenoura e ovo cozido. Tudo no lugar. Tudo como sempre. Mas o dia não seria como os outros. Às 7 horas, já estava no pátio da Escola Municipal Jardim Bicuíba. Era o terceiro dia de trabalho. A vassoura deslizando pelo chão do corredor, o balde cheio de água sanitária, o pano de chão torcido na mão. Era uma rotina quase confortável. Rosa sempre gostou do trabalho honesto, do tipo que não exige explicações. Mas às 8h40, a rotina que ela conhecia foi interrompida. Dona Leandra, a diretora, apareceu na porta da sala da limpeza com uma expressão cuidadosa. Rosa, você pode vir até a minha sala, por favor? Rosa sentiu o estômago contrair. Caminhou até lá, passando por professores, alunos e olhares neutros. Nada parecia ameaçador, e ainda assim, sentia-se exposta. Dentro da sala,
A diretora a convidou a sentar. Não se assuste. Não é nada ruim. Recebemos hoje cedo um contato do jornalista Gabriel Alves, do portal Bairro em Foco. Ele quer entrevistar uma funcionária que tenha enfrentado uma situação de injustiça e superado com dignidade. Alguém sugeriu seu nome. E ele vem hoje à tarde. Rosa congelou por um instante. Eu? Rosa. Você. Ele não quer polêmica. Ele quer verdade. Você pode recusar, é claro. Mas, talvez seja hora de contar a sua versão da história. Não há dos grupos de WhatsApp. A sua. Ela respirou fundo. Lembrou da viatura. Das algemas. Do rosto do filho com vergonha. Lembrou da cela, do crachá recolhido, da porta batida no hospital. Eu falo, disse, firme. Não é por vaidade. É porque tem gente demais calada por medo de não ser ouvida. E se a minha voz servir para mais alguém levantar, então vale. O jornalista chegou às 14 horas em ponto. Jovem, barba rala, caderno de anotações, olhar atento. Respeitoso. Rosa estava nervosa, mas se segurava na cadeira com as mãos cruzadas no colo. Dona Rosa, muito obrigado por me receber. O objetivo aqui é simples, entender. Mostrar a história por trás da manchete. Pode começar do início, no seu tempo. Ela olhou para ele por um momento. E então falou. Contou tudo. Não como quem se defende, mas como quem finalmente se liberta. Meu filho tinha fome. E vergonha de pedir. Achou um cartão. Comprou 2 lanches. 2. Coxinha e suco. Eu nem sabia. Quando soube, já tinha sido chamada na escola. A polícia me levou como se eu fosse cúmplice de um assalto. Eu, que passo o dia limpando banheiro de hospital e volto para casa para cuidar de 3 filhos sozinha. A voz falhou. Mas ela respirou e continuou. Fui suspensa. Me chamaram de ladra na rua. Minha filha escutou na escola que era filha de bandida. Meu filho não olha mais direto no espelho. Silêncio. Só quero trabalhar. Só quero andar na rua com o nome que minha mãe me deixou. Não sou exemplo, não sou santa. Só sou mulher. Mãe. E cansei de me esconder. O jornalista anotava devagar. Escutava. Com olhos cheios de respeito. Obrigado, Rosa. Sua história é mais do que uma reportagem. É um grito. E eu prometo que vai ser contada com o cuidado que merece. Na volta para casa, Rosa passou pelo mercadinho da esquina. Dona Odete, a vizinha que mal falava com ela, acenou. Rosa, ouvi que sua história vai sair na internet. Vai ser bom. Muita gente julgou sem saber. A gente precisa ouvir mais e falar menos. Foi um gesto pequeno. Mas para Rosa, foi como se o chão tivesse voltado a ser firme. À noite, sentada no sofá com os filhos, Rosa leu a matéria publicada no celular de Ana. O título: A mãe, o lanche e a luta. A mulher que resistiu ao linchamento invisível. O texto era limpo, sensível. Contava sua história com dignidade. Sem apelação. Sem distorção. João Pedro leu ao lado da mãe, em silêncio. Quando terminou, encostou a cabeça no ombro dela. Me perdoa por ter começado isso tudo, mãe. Ela passou a mão nos cabelos dele. Você não começou nada, meu filho. O que começou foi nossa luta. E a gente tá seguindo. Ana tirou uma foto dos 3 juntos. Pela primeira vez em meses, Rosa não se incomodou em ser vista. No hospital, Raul leu a matéria no intervalo do plantão. Leu 2 vezes. O peito apertado, os olhos marejados. Pegou o celular. Desta vez, não pensou demais. Rosa, li seu depoimento. Você não tem ideia do quanto me emocionou. Queria estar por perto. Como amigo, como apoio. Como o que você deixar. Me deixa caminhar com você. Ele apertou enviar. A resposta veio minutos depois. Raul, eu já caminhei sozinha por tempo demais. Acho que tá na hora de dividir o peso. Na madrugada, enquanto os filhos dormiam e a cidade silenciava, Rosa sentou com um caderno de orações no colo. Pegou a caneta. E escreveu com calma. Hoje, o mundo ouviu minha voz. Não gritei. Não precisei. Fui escutada. E só isso já foi mais do que tudo que me negaram por tanto tempo. Fechou o caderno. Deitou com o coração leve. Pela primeira vez, dormiu sem medo de quem ela era. Dizem que quando a poeira baixa, dá pra ver quem ficou em pé. Rosa nunca quis ser heroína,
Mas naquela manhã de quinta-feira, enquanto estendia o uniforme no varal e via os filhos se preparando para mais um dia, ela finalmente teve essa sensação: estava em pé. Um pouco mais cansada, sim. Um pouco mais calejada. Mas viva, inteira. A reportagem continuava repercutindo nas redes da comunidade. No grupo do bairro, alguém compartilhou com a frase: "Essa mulher é exemplo. Quantas rosas existem por aí e a gente nem vê." No mercado, no ponto de ônibus, na padaria, os olhares que antes eram de desconfiança agora vinham com respeito. E também com constrangimento. Alguns pediam desculpas baixinho. Outros só abaixavam os olhos. Rosa aceitava tudo com um sorriso leve. Não guardava rancor. Guardava memória. Na escola, os corredores estavam mais calmos. Dona Iraci, a zeladora experiente, parou Rosa na hora do lanche. Lia a matéria. "Você tem força, viu? Não é todo dia que a gente vê alguém ser pisada e levantar sem cuspir no mundo. Às vezes, Dona Iraci, a gente só quer seguir. Não tem tempo para vingança." Iraci deu um tapinha nas costas dela. Foi o gesto mais afetuoso que tinha oferecido a alguém em meses. João Pedro, por sua vez, preparava os materiais para o dia da pintura do mural. Era sábado agora. A parede era grande, cinza, áspera, feia. Mas ele já via além. No papel, o desenho estava pronto, uma árvore com 3 galhos abertos. Cada galho tinha um ninho. E em cada ninho, um pássaro. No tronco, pintaria uma palavra só: recomeço. Na tarde daquele mesmo dia, Celso, o educador do curso, chamou João de canto. "Li a matéria da sua mãe. É inspiradora. Você sabe que isso aqui pode ir para frente, né? Se continuar firme, posso te indicar para oficinas da fábrica de cultura." João assentiu, os olhos arregalados. Quase não acreditava. "Obrigado, de verdade. Só não esquece, sua história não começa no erro. Começa quando você decide seguir em frente." Na Vila das Rosas, a vizinha Odete, aquela mesma que tinha gravado o vídeo da viatura, procurou Rosa na frente de casa. "Eu queria te dizer, desculpa. Eu julguei. Eu repassei o vídeo. E agora tô com vergonha. Você não merecia aquilo." Rosa olhou com serenidade. "Eu sei que muita gente fez isso. Mas ninguém fez pior do que eu mesma, dentro de mim. E agora? Agora? Eu continuo. Ainda lavo o banheiro, ainda tenho conta atrasada, mas, pelo menos não carrego mais vergonha que não é minha." Mais tarde, Rosa encontrou Raul na praça, como haviam combinado por mensagem. Ele trouxe um café na garrafinha térmica. Ela levou um pedaço do bolo de milho feito no dia anterior. Sentaram num banco sob uma árvore, como 2 velhos conhecidos. "E aí, Rosa, o que você quer agora?" Ela pensou um pouco antes de responder. "Quero dias tranquilos. Roupa no varal. Risada na cozinha. Trabalho honesto. Quero que meus filhos sintam orgulho, não só pena. E se sobrar espaço, talvez um pouco de amor também." "Se sobrar espaço", Raul repetiu, sorrindo. "É. Mas agora eu não quero amor que me salve. Quero um amor que me acompanhe." Raul assentiu. Aquilo ele entendia bem. "Posso andar do seu lado?" "Pode. Mas tem que saber que meu caminho tem buraco, viu? O meu também. A gente vai desviando junto." Deram um pequeno brinde com os copinhos de café. Um gesto simples, mas simbólico. Naquela noite, depois do jantar, Rosa sentou na cama com o caderno no colo, como fazia desde que tudo desabou. Mas, pela primeira vez, ficou ali por alguns minutos sem saber o que escrever. Depois, com calma, anotou: "O mundo não ficou mais fácil. Mas dentro de mim ficou mais calmo. Não tenho pressa de ser feliz. Mas não tenho mais medo de tentar." Fechou o caderno. Foi deitar. E dormiu sem pesos. No dia seguinte, voltaria a trabalhar cedo. João pintaria a parede. Ana começaria um curso preparatório. A vida seguiria. Mas, agora, ela não estava mais tentando provar nada para ninguém. Porque quando a poeira baixa, o que fica é quem você realmente é. O sábado chegou com um sol generoso. Um calor manso, típico do final de agosto, espalhava seus raios pelas calçadas da Vila das Rosas, aquecendo telhados, muros e corações. Havia um cheiro de roupa lavada no ar, de pão saindo do forno na padaria do seu Tico, de vida que segue mesmo depois do furacão. Na casa de Rosa, a janela da cozinha estava aberta. A cortina balançava com o vento leve da manhã. Na pia, pratos limpos.
No fogão, água fervendo para café e mandioca descascada, pronta para virar bolinho. Os filhos dormiam um pouco mais. O sábado permitia essa trégua. Rosa estava de pé, como sempre. Mas naquele dia, era diferente. Era o tipo de manhã que a gente guarda em fotografia, ainda que ninguém tire foto alguma. Vestia uma blusa branca com detalhes florais e uma saia azul marinho simples. Prendera o cabelo num coque frouxo, deixando alguns fios soltos pelo rosto. Tinha passado um batonzinho discreto. Não era vaidade. Era símbolo. Era ela dizendo a si mesma: você venceu a semana. Agora pode respirar. Na sala, sentou-se com seu caderno de anotações e ficou alguns minutos só observando a casa. A mesa arrumada. Os chinelos desalinhados no canto. O desenho de João colado na parede com fita adesiva. Tudo aquilo era dela. E agora, pela primeira vez em muito tempo, parecia suficiente. João Pedro acordou animado. Era o dia da pintura do mural. Mãe, a senhora pode separar meu boné preto? O sol vai estar forte. Já deixei em cima do sofá. E os sprays? Peguei todos ontem no curso. Tô levando até o dourado que o professor Celso me emprestou. Cuidado com esse, viu? Cor emprestada tem que voltar com respeito. Pode deixar. Rosa observava aquele menino com gestos de homem. A forma como ele organizava os materiais, como amarrava os cadarços com pressa, como sorria com os olhos quando falava do desenho. João estava voltando a acreditar nele. E, com isso, Rosa também voltava a acreditar no tempo. Ana apareceu minutos depois, mexendo no cabelo ainda preso com bobs improvisados. A senhora tá bonita, viu? Tô o quê, menina? Bonita. E nem é só por fora, não. Tem uma coisa no seu rosto. É paz. Ou alguma prima dela. Rosa riu, sem jeito. Tô tentando ser amiga dela, essa tal de paz. Quem sabe agora ela fique por aqui. Às 9h30, saíram todos juntos. Rosa, os 3 filhos e Raul, que chegou com um sorriso calmo e uma sacola com suco e bolinhos. Minha mãe mandou isso pra gente comer no final da pintura. Ela gostou muito da Raíssa, disse ele. Eu também gostei dela. Parece aquelas mães que já sabem tudo só de olhar. É. E ela também gostou de você, Rosa. Mesmo. Disse que você é mulher de verdade. Daquelas que já chorou em silêncio, mas nunca perdeu o jeito de falar olhando no olho. Rosa sorriu, tocada. Havia tanto naquele elogio, tanto reconhecimento que ela nunca tivera. O mural ficava na lateral de um centro de saúde na Brasilândia. O paredão, antes acinzentado e triste, agora seria colorido por mãos de jovens da comunidade. João Pedro tinha o centro do mural. Pintaria a árvore que vinha desenhando há semanas. Tronco forte, 3 galhos principais, 3 ninhos. Um pássaro em cada um. Embaixo, escreveria com letras largas e firmes: Recomeço. A tinta dourada ele usaria para assinar as iniciais: JP. Celso, o educador do curso, se aproximou. Tá preparado, moleque? Tô. Vai deixar sua marca nessa parede. Mas mais importante, vai deixar em você. Isso aqui é mais para você do que para quem passa na rua. João assentiu. E começou. Rosa o observava de longe, ao lado de Raul e Ana. As pessoas paravam na rua. Alguns batiam fotos. Outros perguntavam quem era o garoto do meio do mural. Ela respondia com um orgulho tímido: é meu filho. E por dentro, completava: é o mesmo menino que chorou de vergonha, que achou que tinha estragado tudo, que achou que nunca mais ia conseguir levantar a cabeça. Mas ali ele estava, de pé, pintando seu novo começo com as próprias mãos. Mais tarde, de volta para casa, Rosa serviu almoço com gosto: arroz, feijão, linguiça frita e os bolinhos de mandioca. Todos comeram rindo. A sala cheia. Raul ajudava a recolher os pratos, Ana ligava o ventilador, Raíssa pintava as unhas com uma cor cintilante emprestada da vizinha. Era tudo simples. Mas era tudo. No fim da tarde, Rosa sentou-se sozinha na varanda. A rua estava calma. A sombra dos prédios invadia as calçadas. Pegou seu caderno e abriu na última página em branco. Escreveu devagar, como quem costura. O mundo tentou me arrancar. Meu nome, minha força, minha paz. Mas eu fiquei. Fiquei pela Raíssa. Pela Ana. Pelo João. Por mim. Recomeçar não é sobre mudar de lugar. É sobre ficar no mesmo chão e se reinventar de pé.
Que o mundo me olhe agora como eu mereço, com verdade. Fechou o caderno. Sorriu. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque agora, mesmo sem certezas, ela tinha algo que antes não ousava mais sentir. Pertencimento. Ela pertencia ao mundo outra vez. No dia seguinte, o mural de João apareceu nas redes sociais do projeto. Uma seguidora comentou: "Tem história aí. Tem raiz. Tem coragem." E Rosa curtiu em silêncio. Não respondeu. Não compartilhou. Mas, por dentro, ela sabia. Era sobre ela. Era sobre eles. Era sobre todas as mães que ficaram. Ficamos por aqui. Se gostou, deixe seu comentário e se inscreva no canal para ficar por dentro das próximas histórias. Até logo!